Boa noite, pessoal, tudo bom? A live de hoje a gente vai contar com a presença da Audrey. A gente vai falar sobre a experiência do embarque dela na plataforma. Já estou convidando ela aqui para participar com a gente. Só um minutinho. Aí, só esperar ela entrar agora para a gente poder começar. Olá, Olá, tudo bom? Boa noite. boa noite. Te perguntar, o áudio tá bom? Porque eu fiz uma gambiarra aqui. Tá, tô conseguindo te escutar. Você me escuta direitinho? Tá tudo certinho. Então tá bom. Vamos começar então? Claro. Vou pedir para você começar se apresentando, falando um pouquinho de você. Meu nome é Audrey Monlevade, eu sou geóloga de formação, fui formada pela UERJ, a capítulo. Entrei em 2011 na faculdade, ainda meio sem saber exatamente o que eu queria da vida. Me formei em 2016 e desde então trabalho na PetroRio. Na verdade, eu entrei como estagiária, né? E acabei sendo efetivada na empresa. Entendi. E você pode falar um pouquinho da empresa pra gente? Como que é, funciona lá? O que é a PetroRio? Claro, a PetroRio hoje é a maior empresa independente de óleo e gás no país, né, em offshore. A gente tem um método de trabalho um pouco diferente de uma Major, por exemplo. Se pegar uma Shell, uma Equinor, a Uhum, gente trabalha em pegar ativo maduro, o que talvez para uma empresa enorme não seja algo tão viável, e otimizar esse campo, melhorar a eficiência operacional dele e ter uma gestão melhor do reservatório, redesenvolver esse campo para ele se tornar economicamente viável. Hoje a gente está com a uhum. operação de dois campos, que é frade e polvo. Estamos agora pegando a operação de tubarão-martelo e a gente também tem 10% do campo de gás de Manati na bacia do Recôncavo. Muito bom. E falando assim no geral, por que que você escolheu a geologia quando você estava Então, lá atrás, assim? Porque a gente fica, a gente sai muito perdido, assim, não tem muito conhecimento do que é geologia quando a gente está no ensino médio, né? Então, por que que você escolheu a geologia? eu tive muita sorte por conta disso. O que você falou, com 18 anos, a gente não sabe exatamente o que a gente quer, como é que a gente vai fazer as coisas. E aí, na época, eu sabia que eu queria trabalhar com óleo e gás, só que eu queria fazer engenharia de petróleo. Eu não queria fazer geologia. E aí, eu Uhum, acho que, como boa parte da galera sabe, não existe engenharia de petróleo na UERJ. E eu tinha uma amiga de infância que ela é formada por geologia na UFRJ. Ela é 2 anos mais velha do que eu, e na época ela virou pra mim e falou assim: cara, você não quer mexer com petróleo? Vai fazer geologia, você vai gostar e tal. E aí eu procurei, na época, me interessei pelo curso, achei que poderia valer a pena. E a UERJ foi a única faculdade que eu fiz para geologia. O resto todas eu tinha feito para engenharia de petróleo. E acabou que foi a primeira faculdade que eu passei. Não me arrependo meio minuto da decisão que eu tomei. Tipo, eu acho que hoje, se eu tivesse feito engenharia, eu teria sido muito infeliz no que eu estava fazendo. Eu amo geologia. é muito bom mesmo, né? A gente gosta bastante. E quando assim você entrou na geologia, é, o cenário ainda era, tipo, mais homens estudando do que mulheres? Porque, tipo, quando eu entrei já era meio que misturado, né? Mas eu sempre soube que geologia sempre foi mais para o público masculino. Então, eu acho que a minha turma foi a primeira que teve essa grande virada. Eu entrei em 2011 na faculdade. Na minha turma, nós éramos 23 mulheres para 7 homens. Foi, eu acho que, talvez a única turma que isso tenha acontecido. Pelo que eu vi depois, as turmas que entraram depois da minha realmente eram mais misturadas. Acabou que, mais para o final, a minha turma já estava bem mesclada, porque vários veteranos foram acabando caindo Uhum. na minha turma. Mas a minha turma sempre foi um poder feminino muito maior do Muito que grande, homem. né? Muito bom. A minha atualmente é 50% cada um. Já é uma mistura muito boa. Sim. Então, é, eu te fiz o convite porque no ano passado, no workshop de óleo e gás que a gente teve na UERJ, eu assisti a sua palestra e escutei você falando sobre a sua experiência de embarque, sua experiência de trabalho. E eu queria te trazer para a gente falar um pouquinho dessa experiência de embarque e ter esse ponto de vista colocado do lado feminino. Aí eu queria saber, assim, quando você teve a oportunidade.
oportunidade de embarcar, você já estava trabalhando na PetroRio, né? Sim, eu estava trabalhando lá. Que função que você desempenhava na empresa na época? Então, como eu falei, eu fui estagiária na PetroRio, eu entrei lá no nono período da faculdade e acabou que quando eu estava para me formar, surgiu a oportunidade de uma vaga e eu fui efetivada. Só que eu fui efetivada como cartógrafa na época. Eu trabalhava com toda Uhum, essa parte de georreferenciamento, mapa, RIS. E aí, mas assim, como eu era ex-estagiária, a PetroRio é uma empresa pequena, se você levar em consideração. E eu sempre tive muito espaço ali dentro para entender o que cada um fazia, como cada um uhum, fazia. E aí, na época, quando a gente fez a primeira campanha de perfuração da PetroRio, que foi em 2018, quando eu comecei a ver as coisas se aproximando, eu comecei a meio que me meter no assunto, do tipo, olha, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero saber para que faz isso, como que faz. E aí uhum. acabou surgindo a oportunidade de trabalhar embarcada. Para você trabalhar embarcada, você teve que passar por algum processo seletivo ou foi tipo essa vaga para embarcar sempre foi sua? Assim, tinha uma vaga para embarcar, que eu desempenhava na empresa na época. É uma coisa que eu conseguiria conciliar com trabalhar embarcada, que eu podia fazer de lá e tal. Uhum, E eu sempre fui meio metida a me meter no meio das coisas. Então, na época, eu virei pro meu chefe e falei assim: negócio é o seguinte, quero trabalhar embarcada. Quero ir, eu quero conhecer, eu quero ver de perto como é que as coisas funcionam. A empresa sempre me deu esse tipo de oportunidade. Então, ele, tá, você quer tanto ir? Eu não vou tirar do que você faz. Você vai associar uma coisa a outra. Se você quiser ir, você vai. E aí eu comecei a passar por um monte de treinamento, porque eu não tinha trabalhado com isso, eu não conhecia. E aí uhum. consegui trabalhar embarcado. Mas foi meio assim, quero ir e vou, entendeu? Não, Entendi. não Então teve você ainda seletivo. trabalhava com cartografia e você associou a cartografia com seu embarque. Isso, com angiologia de operações. Entendi. É, e o processo preparativo, como é que acontece? Tem, tipo, um treinamento para você embarcar, além da parte técnica? Tipo, você tem primeiros socorros, treinamento para evacuar a plataforma? Como é que é isso? Você tem essa Sim, preparação? são dois treinamentos principais que a gente tem que passar para poder trabalhar embarcado. Sem isso, Uhum, você nem sobe na sonda, que é o CBSP, que é a parte mesmo da plataforma, e o HILT, que é do helicóptero. No CBSP, você vai aprender o que é uma plataforma, como ela funciona, e caso aconteça algum problema, obviamente que ninguém espera que aconteça, como evacuar uma plataforma da forma correta. Então, você vai aprender no curso teórico, né? Primeiros socorros, em questão de pirataria, que não acontece no Brasil, mas em algumas sondas no mundo acontece pirataria, como reagir a esse tipo de coisa. E a gente tem o treinamento prático também. Que aí o treinamento prático é como você combate incêndio, como você usa aquela mangueira industrial para combater incêndio, caso da plataforma pegar fogo ou adernar, alguma coisa assim que você precise evacuar. Como entrar numa baleeira, que é como se fosse um bote uhum, salva-vidas para a plataforma. Como chamar a atenção no mar, de um helicóptero que esteja passando, de um barco que esteja passando. E o HILT, que é a parte do helicóptero. Tem o histórico de alguns acidentes aqui no Brasil, por mais que não seja também uma coisa comum. Mas quando um helicóptero ele cai na água, o centro de gravidade dele faz ele adernar, ele virar de cabeça para baixo. E quando isso acontece, você perde completamente seu referencial. Então, você precisa saber como reagir, como sair do helicóptero de cabeça para baixo dentro da água. Então, a gente faz o teste prático disso também, numa piscina e tal. Eles colocam a gente com aquele macacão, que normalmente é o que você está vestido, e que pesa também, para poder sair. Assim, parece meio assustador, mas parece. eu acho que se você não sabe nadar, realmente é uma coisa que dá um pouquinho mais de medo. Mas se você sabe nadar, a gente não é nada surreal. A maior questão é colocar a mão no lugar certo para você não perder o seu diferencial e poder subir em vez de você querer afundar mais ainda na água. Mas só isso. Eles viram um helicóptero de cabeça para baixo com você na piscina. Sim. Já vem no helicóptero, uma caixa de madeira com os banquinhos igual no helicóptero,
que eles viram a gente cabeça para baixo na piscina. Mas assim, tudo controlado, tem mergulhador do lado para te ajudar caso não consiga sair, mas é fácil, não é muito difícil, não. Só um pouquinho assustador. É, e quando você foi para a plataforma, você foi trabalhar exatamente com o quê? Tipo, você foi associado em cartografia, mas você foi fazer o que na plataforma? Eu fui para a plataforma como geóloga de operações. Eu coordenava toda essa parte de G&G dentro da plataforma, as equipes de LWD, Mudlogging, de um direcional, e fazia todo o meio de campo, escritório, plataforma. Era isso que eu fazia. Participava das reuniões, mandava os relatórios, era isso que eu acompanhava de lá. O que seria mais ou menos, explica assim brevemente pra gente, o que seria geólogo de operações? Então, o geólogo de operações, ele é o responsável pela toda a geologia que acontece na plataforma, toda a informação geológica. Quando você está perfurando, tem a amostra de calha que volta, que tem uma equipe específica para olhar a amostra de calha, para descrever aquilo. Tem a equipe de LWD, que é a equipe que cuida dos perfis físicos que sobem pela coluna e chega lá em Uhum. real time para gente. E a parte do direcional também por fazer esse meio de campo entre escritório e plataforma. Então, assim, quando está acontecendo a perfuração, o geólogo, obviamente, que a gente dá muita assistência ao pessoal que está no escritório, tem geólogos no escritório acompanhando isso, mas é tipo assim, eu sou a primeira pessoa que vê a calha, por exemplo. É a primeira pessoa que na hora que chega a amostra de calha, que eu tô, digamos assim, procurando um reservatório carbonático, na hora que eu ver o carbonato na calha, eu vou ser a primeira pessoa a ver isso para poder ligar para o escritório e falar assim, ó, chegou carbonato aqui. Ou então, o gás, o símbolo do gás começou a dar pico, o meu log de gás. Tem óleo na calha, eu tô conseguindo ver a amostra de óleo na calha. Então, a gente consegue confirmar que a gente está no reservatório. Então, é isso. Para mim, o geólogo de operações é você cuidar disso e fazer essa interface plataforma-escritório. É, voltando aqui para o ambiente de plataforma, uma pergunta bem interessante. Você passou algum perrengue na plataforma? Tipo, mar agitado, tempestade? Então, eu passei, acho que, 2 perrengues maiores, digamos assim. Eu embarquei só uma sonda, que só foi a plataforma de polvo, que é da Uhum. PetroRio. Só que polvo é água rasa, então ela tem é uma plataforma fixa. Aham. Ela é pregada no Fica fundo do mar, digamos. Uhum. Então, ela não tem muito esse problema de sacudir por causa de mar e tal. Só se estiver ventando muito que você sente a plataforma dar uma sacudida ali, mas nada demais. Mas eu acho que os 2 maiores, assim, eu não sei se vocês lembram, em 2018, que a gente teve aquela greve dos caminhoneiros. Uhum. Eu estava trabalhando embarcada na época. E assim, tem o que eles chamam de rancho, que é o container que vem a comida, que vem por barco pra gente. Vem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não tenho certeza. Obviamente, tem comida a mais, caso precise. Mas como os caminhoneiros fecharam todas as estradas, não conseguia chegar a comida no porto para chegar na plataforma. E aí a gente foi vendo, tipo assim, as coisas começando meio que a acabar. Inclusive, é uma coisa que eu falo que a equipe de cozinha, a equipe que cuida da plataforma, eles são fenomenais, porque eles fizeram um milagre com o que tinha ali. Mas você começa a ficar preocupado, do tipo, tá, e aí? Se não chegar, como é que a gente vai fazer? Porque ali você não tem como você ir no mercadinho ali do lado comprar, você tá a 130 quilômetros da costa. E a outra coisa é porque tem uma ferramenta na perfuração que se Uhum. chama jaca. E ela fica no fundo da coluna de perfuração. E quando a coluna ela trava por algum motivo, que ela não consegue mais rodar, eles fazem um negócio que é chamado bater o jaca. Essa coluna ela dá como se fosse um coice enorme para poder soltar, desgarrar a coluna do fundo. Só que assim, quem nunca trabalhou com isso, quem nunca tinha embarcado, não conhece. E assim, foi meu primeiro embarque. Você tá num ambiente hostil, que, pô, quem assistiu Deep Horizon fica desesperado. Tipo, o negócio vai começar a explodir, pegar fogo a qualquer momento. E quando eles fazem isso, a batida, o solavanco que dá é tão grande
que faz um barulhão e sacode a plataforma inteira. A primeira vez que isso aconteceu, eu estava deitada para dormir. A impressão que eu tinha era, explodiu. Alguma coisa explodiu aqui dentro. Eu pulei da cama desesperada. E aí a outra menina que também dividia camarote comigo falou assim, Audrey, calma, não é nada. Mas até explicar o que estava acontecendo, meu coração já estava a mil, achando que eu ia ter que evacuar a plataforma em qualquer momento. Então acho que esse foi o seu momento mais emocionante na plataforma, né? De maior medo, talvez. Ai, assim, então, você tava com uma colega de quarto, né? Com- Sim, na verdade eu estava dividindo o quarto com mais 3 mulheres. Eram 4 mulheres no mesmo quarto. legal. Então você não foi, tipo, a única mulher no cenário. Não, não, nunca fui. Mas, assim, querendo ou não, o ambiente offshore ainda é um ambiente muito masculino. Era o que você estava me perguntando em relação ao Aham. concurso. Acho que a gente pode levar isso para o ambiente offshore também. Poxa, na plataforma que eu embarcava, o POB, que é a quantidade de pessoas a bordo, eram 98 pessoas. Das 98 pessoas, 4 eram mulheres. 94 Nossa. eram homens. Então, assim, por É. mais que tivesse mulher, ainda é muito pouco, entendeu? Uhum. E, tipo, estavam todas com você, dividindo o camarote com você, né? Todas dividindo o mesmo camarote. Deixa eu te perguntar, já que a gente já falou de cozinha, de camarote, como é que é esse ambiente de plataforma? Como é que é o almoço? Como é que é dormir na plataforma? Cara, dormir na plataforma, eu acho que nos primeiros dias que você não tá acostumada, é um pouco mais complicado, principalmente se você tiver um sono leve, porque por mais que a plataforma ela seja estável, a plataforma vibra muito. Tem muita máquina trabalhando ali ao mesmo Uhum. tempo e também é muito barulhento. Como são vários turnos, tem turno de 6 da manhã a 6 da noite, 6 da noite a 6 da manhã, e de meio-dia a meia-noite, meia-noite a meio-dia. Então, é gente entrando e saindo o tempo inteiro daqueles camarotes. Então, aquilo faz barulho, você não está acostumada com aquele ambiente. Normalmente, o ar-condicionado é tinindo, então é muito gelado dentro dos camarotes. Então, os primeiros dias são mais complicados um pouquinho, mas depois é tranquilo. Em relação à comida, eu brincava que eu desembarcava mais gorda cada vez que embarcava. Porque são comidas de 3 horas, 24 horas por dia. Tem lanche, almoço, jantar, ceia, o que você imaginar tem. E normalmente esse pessoal que trabalha com a comida, cara, eles são maravilhosos. Tipo, a comida é muito boa e é aquela comida que dá sustância. Tipo, a galera trabalha muito, então a gente precisa de força para trabalhar. Entendi. Muito legal. É, Você e as outras meninas sentiram alguma dificuldade em estar, assim, tipo, só se vocês quatro aí nesse ambiente totalmente masculino, colocando assim? Cara, eu acho que assim, a maior dificuldade, principalmente, obviamente, é um ambiente muito masculino. Apesar de eu ter sido muito bem recebida. Mas, por exemplo, igual eu tava falando, a gente tinha um camarote para 4 pessoas. Os camarotes lá na PetroRio são camarotes para 4 pessoas, sempre, tá? Então, se uma Uhum. quinta mulher precisasse embarcar, era uma confusão. Porque a plataforma é pequena, a gente sempre tinha um POB muito cheio, a gente sempre tinha o máximo de gente possível trabalhando. Então, você não podia tirar um camarote que tinha 4 homens, que no caso seriam 3 homens, para colocar uma mulher sozinha. Então, você tinha que fazer todo um manejo, ainda é um mercado muito masculino, você conseguir mais 3 mulheres para encher aquele camarote junto com essa quinta mulher, era muito complicado. Então, isso é mais difícil, porque aí você tem que entrar em contato com o gerente da plataforma. Deu uma pequena agarradinha aqui. Peraí, só um minutinho. Tá travando aí pra você também ou travou só pra mim? Não, para mim tá normal. Aí pra mim deu uma travadinha aqui rapidinho, eu não consegui escutar as últimas coisas que você falou. Não, basicamente o que eu falei
falei era em relação a isso, que, tipo, como a gente só tinha um camarote para 4 pessoas, por ser uma sonda pequena, fica Uhum. muito complicado essa questão de colocar uma mulher a mais a A bordo. mais. Entendi. Estão perguntando aqui se você já passou 1º de abril na plataforma. Já passei. Passei trote de 1º de abril, não acho isso mais legal. Mas pô, você tá no meio do mar, você tá isolado, você vai passar um trote. Eu liguei para uma amiga minha para falar que a plataforma tava explodindo, pegando fogo, que eu ia ter que sair. E aí ela ficou desesperada, tadinha, não façam isso. Porque as pessoas realmente acreditam quando você tá embarcada que o mundo tá acabando. Ah, alguém já te passou um trote quando você estava na plataforma? Ou só você que passou mesmo? Não, na plataforma não. Me passaram um trote depois, meu chefe, inclusive. Mas embarcada, não. Acho que se eu tivesse recebido trote embarcada, eu teria ficado no mínimo louca ali. Fora esse problema com os quartos, quais você colocaria assim que são os maiores problemas enfrentados por vocês mulheres na plataforma? Cara, eu acho assim, como eu falei, é um mercado muito masculino. Eu dou graças a Deus por não ter passado grandes problemas. Mas como eu falei, eu trabalhei com outras mulheres embarcadas. Eu quero deixar claro uma coisa assim, não é porque eu não passei que isso não exista, tá? Uhum, Eu só trabalhei embarcado em uma sonda, que era uma sonda relativamente pequena, de uma empresa jovem, com muito brasileiro. Então, brasileiro, eu acho assim, muito desses homens que vêm a gente, igual eu falei, eram 94-4. E via gente lá, via gente assim, cara, essas mulheres largaram tudo, largaram família, amigo, tudo pra estar aqui. Então, elas estão aqui por algum motivo. Mas se você pegar, eu tenho relatos de várias amigas minhas que foram para outras sondas maiores, principalmente sondas com muita gente mais velha, com muito gringo, que a galera não respeita. Tipo, eles simplesmente olham para uma mulher e acham que é um pedaço de carne que tá andando ali. Vai mexer, vai fazer gracinha. Eu conheço relatos meio surreais de gente que passou perrengue embarcada. Então, é isso que eu falo. Não é porque não aconteceu comigo que não exista. uhum, Eu acho que, inclusive, eu sou entendi. a minoria nessa história, entendeu? E fora problemas com gêneros, o que você diria, tipo, no geral, tanto para homem quanto para mulher, que seria um problema que é frequentemente enfrentado na plataforma? Cara, eu acho que para trabalhar embarcado, a primeira coisa que você tem que pensar é no seu psicológico. Eu acho que agora tá todo mundo passando um pouquinho disso, de estar confinado, estar isolado, que é a questão toda da quarentena. Só que eu vejo uma diferença muito grande pelo fato de que aqui eu tô confinada, você tá confinado, quem tá assistindo a gente tá confinado. Quando você tá na plataforma, você tá confinado. O mundo continua girando. Então, assim, em 2018 eu não sei te falar qual feriado eu passei desembarcada. Todos os feriados eu estava embarcada. E aí é Páscoa, é Natal que você vai passar longe da sua família. Você vai ver seus amigos fazendo as coisas, é aniversário de alguém e você está embarcado, você não pode participar. Família, por exemplo, tipo, eu, por exemplo, sou de Volta Redonda, eu não sou do Rio. E eu Uhum, embarcava e desembarcava por Macaé. Se acontecesse alguma coisa, sei lá, com meu pai às 3 horas da tarde, tinha um voo todo dia às 8 horas da manhã. Eu conseguiria desembarcar no outro dia às 8 da manhã. Até eu chegar em Macaé, para chegar em Volta Redonda, eu chegaria em Volta Redonda 2, 3 horas da tarde, do dia seguinte. Seriam 24 uhum, horas que algo teria acontecido. Então, assim, você precisa ter um preparo muito grande para você entender que você está ali trabalhando, que você está abrindo mão de determinadas coisas, mas que é por algum motivo maior. Porque você ama o que você faz, porque financeiramente é bom também trabalhar embarcado, não vou falar que não. Mas você precisa ter um preparo psicológico muito grande para fazer isso. E a PetroRio, ela te dá, tipo, coloca psicólogos à disposição para ajudar o psicológico de quem está embarcado, apoio psicológico. Vocês têm isso? Olha, até ano passado a gente não tinha. No final do ano passado, início desse ano, a PetroRio entrou com um programa de bem-estar dos funcionários.
E um dos programas, além, eles fizeram uma academia pra gente e tal, tem um acompanhamento físico, agora a gente tem um acompanhamento mental também, o que agora, durante a quarentena, está sendo maravilhoso. Porque é uma linha direta ali com o psicólogo para a gente poder conversar, para a gente poder ter palestras, a gente está tendo aula de meditação, e isso tanto para o pessoal offshore quanto para o pessoal onshore. Então, isso é muito bom. Entendi. E como é que a PetroRio está lidando com essa situação de quarentena? Vou aproveitar que você já falou da quarentena e vou utilizar esse gancho. Então, assim que entrou a história de, vai precisar fazer quarentena, eles mandaram todo mundo para casa, tirou todo mundo do escritório e fez algumas mudanças no regime offshore também. Eles diminuíram a quantidade de pessoas a bordo, o máximo que desse para diminuir, só realmente ficaram ali quem precisava estar para a plataforma girar. E também, aumentaram o período de embarque. Que é quando você. Antigamente o pessoal tinha um regime de embarque de 14 dias. Agora a gente está com um regime de 21 dias. Porque aí você tem menos troca dentro da plataforma. Menos gente entrando e saindo. Fora assim, tem todo o acompanhamento. Se você tiver com febre, você não embarca. Se você tiver com algum sintoma, você não embarca. Tem médico o tempo inteiro na plataforma, tá? Isso sempre foi. Você tem que ter um médico a bordo. Para caso você sofra um acidente, você passe mal, você fique doente, tem um médico ali para cuidar de você. E apresentou qualquer tipo de sintoma embarcado, te desembarca na hora. Tira de lá, porque você está num ambiente confinado. Se você passa Uhum. aquilo ali dentro, cara, você contaminou a plataforma inteira. Parou a operação, não tem como. Colocaram uma pergunta aqui na hora que a gente estava falando sobre as situações com problemas com gênero feminino e se vocês têm algum sistema de denúncia caso ocorra algum assédio. Tem como você denunciar os problemas que ocorrem? Assim, o RH ele sempre manteve um diálogo muito aberto com a gente. Uhum. Isso eu falo muito pelo escritório também, já que offshore é muito menos mulher, mas o escritório ele sempre manteve esse diálogo em relação tanto com os nossos chefes sempre foram conversar muito com a gente, e cada vez mais eles investem nessa igualdade dentro da empresa, digamos assim. A gente teve ano passado uma palestra com a Suzana Pires em relação ao empoderamento feminino, ao nosso lugar no mercado. Tem muita mulher que trabalha no escritório, então, assim, para eles sempre é muito importante que a gente se sinta bem ali dentro daquele ambiente. Entendi. E como é que funciona os sistemas de plantões? Alguma vez você já teve que, tipo, pegar plantão dobrado, ficar sem dormir? Então, como eu falei, os plantões são de 12 horas, normalmente, né? De 6 às 6 ou de meio-dia à meia-noite, 24 horas por dia. Só que, normalmente, existem duas pessoas para cada função. Uma que fica de 6 da manhã às 6 da noite, outra que fica de 6 da noite às 6 da manhã. No meu caso, eu não tinha essa pessoa para revezar comigo. Era só eu trabalhando ali embarcada. Então, eu já fiquei 46 horas acordada direto. Meu Deus. Haja café. Haja café. Mas, assim, como é uma coisa que eu gostava muito de fazer, pra mim era muito prazeroso, por mais que você tava lá, no final eu já não tava mais falando coisa com coisa, já não tava entendendo mais o que eu tava fazendo. Você acaba ficando. E você vai vendo, tipo, eu lembro da minha primeira perfuração, o primeiro poço que eu perfurei, a entrada do reservatório. Cara, eu não queria sair da cabine enquanto a gente não chegasse no óleo. Eu queria ver aquilo acontecendo na minha frente. Então, você acaba ficando mais tempo. Mas o normal, tá? São 12 horas só de trabalho. Caso esporádico, você fica mais do que isso. Eu sei que, tipo, em plataforma não deve ter tanta coisa pra fazer, mas quando você não tá dormindo, não tá comendo e nem tá no seu plantão, o que que vocês fazem? Esses momentos quase não existem, tá? Só pra avisar. Quando eles existem, a gente tem uma TV no auditório, né? Não é bem no auditório. É uma sala que fica uma TV grande, mas aí você também tem que entrar no contexto no que vai assistir, porque só tem uma. E visto que são 94 homens, eu sempre perdia pro futebol.
E eu levava muito livro, eu levava série baixada no notebook, porque como a internet não é tão boa assim, não dá pra querer assistir online. Então eu levava tudo. Tem academia a bordo também. Quando você tem algum tempo, alguma vontade de ir pra academia, você pode ir. Não fazia isso, mas dá pra fazer se você quiser. É mais ou menos assim que a gente funciona. É, é, uma pergunta que a gente colocou aqui. Você já falou aí que, tipo, trabalhar embarcado é bom, né? Dinheiro. É, há alguma diferença de salário entre mulher e homem? Então, na PetroRio, eu nunca vi isso, tá? Eu vou te dar um Uhum, exemplo. O Léo, como eu falei, eu entrei como estagiária. Na época, éramos vários, foi eu e Léo. Léo é engenheiro, hoje trabalha offshore. E quando a gente entrou ganhando o mesmo salário, os dois. uhum, Obviamente, 5 anos depois, as coisas já mudaram, porque a gente já mudou de cargo, ele recebe um valor, eu recebo outro. Mas a gente sempre foi pela função. Agora, é sabido para todo mundo, e isso o mercado de óleo e gás, em geral, também acontece muito, que mulher costuma ganhar menos do que homem para fazer a mesma função. Eu acho que a hipocrisia, igual eu falei, não é porque não acontece comigo que isso não aconteça. Acontece muito. Eu acho assim, a nossa geração, quem está aqui assistindo, que é normalmente essa galera mais nova, a gente tem como missão mudar isso. Porque daqui a alguns anos, a gente vai estar no lugar de poder tomar esse tipo de decisão. A gente vai ser gerente, a gente vai ser diretor. Então, assim, é nossa obrigação fazer com que a gente tenha mais igualdade, sabe? Porque, pô, se duas pessoas fazem a mesma coisa, eles têm que receber a mesma coisa. uhum, E isso no com certeza. geral. Eu acho que talvez o mercado de óleo e gás esteja um pouco mais discrepante pelo fato de que é historicamente um mercado masculino. Tem poucas mulheres trabalhando. E também é outra coisa que, assim, se não partir da gente, não partir das meninas que estão na faculdade hoje, correr atrás e virar e falar assim, não, eu quero, eu posso fazer isso, vai ser um mercado masculino para sempre. Tem que lutar para conseguir. Você lutou muito para chegar nessa posição, tipo, para embarcar? Você teve que estudar mais do. Você acha que você teve que estudar mais do que algum outro homem? Teve que dar mais sangue para poder chegar onde que você está agora? Olha, eu acho que eu não tive, por questão de gênero, dar mais de mim para chegar onde eu tô. A Petrobras foi uma empresa que me deu muita possibilidade, me deu muita abertura para correr atrás do que eu queria. Mesmo sendo uma empresa pequena, tipo, principalmente para a galera que a gente brinca, que eu sou cria da PetroRio por ter sido estagiária, ter sido efetivado, tá criando carreira lá dentro. Então, eu tive que correr atrás, mas eu tive que correr atrás como qualquer pessoa que Uhum, estaria ali. Mas eu vejo assim, também pegando exemplos de outras pessoas, de tipo, você olhar para uma mulher e eu ver para ela, ah, cara, olha essa menina, loirinha, novinha, não sei o quê, não aguenta 2 dias de sonda. Realmente, é um trabalho muito puxado. É um trabalho que vai te desgastar, você vai passar a noite sem dormir. O pouco que você tiver, você vai estar exausto. Mas, cara, se você se propõe a fazer isso, por que não? Entendeu? Você pode fazer. Então, no meu caso, não. Eu não tive que me esforçar mais. Eu tive que me esforçar muito para chegar onde eu cheguei. Mas não pelo fato de ser mulher, entendeu? é, e você sentiu alguma vez dificuldade de estar na sua posição, ter que passar alguma ordem para uma pessoa do sexo masculino? Tipo, a pessoa não te escutou muito bem, não aceitou a ordem. Eu acho que, assim, não pelo fato de ser do sexo masculino, mas eu vi muito em questão da minha idade. Eu fui com Hum, 26 anos para sonda para coordenar uma equipe. Gente que tinha 26 anos de carreira. Então, você receber a ordem de uma pessoa tão nova, às vezes gera um pouco de ruído. Uma coisa que eu fiz muita questão de fazer desde o início, desde que eu comecei a trabalhar, já prevendo que isso poderia acontecer, eu sempre tratei todo mundo que trabalhou comigo como se fosse minha família e meus amigos. Tipo, eu juntei todo mundo que era a equipe que trabalhava comigo, do tipo, me ajuda a te ajudar.
Eu tô aqui pra gente trabalhar junto e pra gente poder fazer a coisa funcionar. É óbvio que, quando chegava a ordem do escritório, eu falei assim, faz isso, eu tinha que impor essa ordem à galera. Mas eu sempre tentei manter uma relação um pouco mais amigável com todo mundo para tentar amenizar a situação de eu ser tão nova assim trabalhando. Entendi. Você já trabalhou tanto na boca do poço ali, quanto acompanhando pelo computador a sondagem, né? Uhum. Já trabalhei nos dois lados. E como você diria, tipo, a diferença dos dois, de estar ali nos dois lados? Uma diferença, assim, que você acha bem gritante. Eu acho toda história tem seus prós e seus contras, né? A PetroRio já passou por duas campanhas de perfuração. A de 2018, que eu estava como geóloga de operações no poço, e a 2019, que eu já estava como petrofísica da empresa, então eu trabalhei do escritório, acompanhando tudo do escritório. Eu acho que, em relação à plataforma, o pró é que é muito dinâmico. Você está ali vendo a coisa acontecer o tempo inteiro. O contra é exatamente o que eu falei, são as noites sem dormir, é o fato de que você está longe, você está isolado de todo mundo. E em relação ao escritório, tipo, uma parte muito boa é que por mais que também você trabalhe horas e horas a fio, você vai dormir na sua cama à noite, entendeu? Você vai estar, quem tem família vai chegar e vai encontrar com o marido, vai encontrar com o filho. É aquela coisa que vai te dar um gás para continuar trabalhando, coisa que você não vai ter isso numa plataforma. Agora, o lado negativo de se trabalhar no escritório é que, pensa da seguinte forma, na plataforma, todo mundo que está ali tem uma noção do que está acontecendo. Todo mundo trabalha já nessa área. Então, já tem aquela noção. Quando você está no escritório, você tem pessoas de várias áreas diferentes que não tem nada a ver com a área de trabalho. Tipo, um pessoal de financeiro, um pessoal de, sei lá, gestão. Porque, assim, todo mundo quer saber se tem óleo no poço. É óbvio, tipo, é o status da empresa, sabe? Tipo, a gente quer que tenha óleo, a gente quer produzir. E aí, é tipo, de meia hora alguém apareceu no celular e assim, tem óleo no poço? Já acabou de comprar? Então, assim, esse tipo de coisa, por mais que seja uma curiosidade super saudável, na hora que você tá ali na pilha, acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é meio chato, entendeu? Então, eu acho que esse é um dos lados mais chatos de trabalhar no escritório. Por mais que seja completamente compreensível. Porque se eu não trabalhasse com isso, eu também ia querer saber. É tipo uma pressão, então, para você chegar e atingir o reservatório, né? Exatamente. Pra saber se chegou, se não chegou, como é que chegou. E aí, quanto que vai produzir, quanto que a gente vai colocar no tanque. Isso que a gente acabou de chamar de reservatório. E você já trabalhou descrevendo a amostra de calha? Eu não descrevia, mas eu que coordenava a equipe de descrição de amostra de calha. Então, assim, pegava um espaço amostral e dava uma olhada, via se eu Uhum, concordava com a descrição, ou então, pô, Aldrin, tô com dúvida de alguma coisa, pode ser isso ou pode ser isso, o que você acha? E aí eu ia ajudando e também mandava para o escritório toda a descrição de amostra. Você sabe falar, então, mais ou menos como é que lida com a velocidade que essas amostras vão chegando? Ela é muito lenta, é muito rápida, tem que escrever muito rápido. A velocidade depende muito da velocidade com que você está perfurando o poço. Quando você tem um RLP, que é essa taxa de penetração do poço, muito alta, a amostra vem muito rápido. Então, o que a gente faz? Isso já é pré-definido no escritório antes da gente começar a perfurar o poço. Porque não tem como você descrever uma amostra de calha em 1 minuto, por exemplo. Você leva no mínimo 5 minutos para conseguir descrever uma amostra. Porque você tem que pegar a amostra, você tem que limpar a amostra, colocar ela no microscópio, país, descrever ela. Então, isso no mínimo você gasta 5 minutos. Então, a gente pega trechos do poço, tipo, olha, esse trecho eu vou deixar uma perfuração muito rápida. Então, eu colocava, tipo, de 18 em 18 metros eu pegava uma amostra. Quando a gente entra para a parte de reservatório, principalmente quando é uma amostra mais necessária, digamos assim, a gente baixa a taxa de perfuração para 30 metros por hora e pega uma amostra a cada 3 metros. Então, isso vem mais ou menos a cada 6 minutos, chega uma amostra diferente, entendeu? Entendi. Mas isso Dá tudo é tempo. pré-determinado antes, para exatamente não deixar as pessoas loucas lá na plataforma sem dar tempo de descrever. Porque aí também não adianta. Você tem uma coisa e é mal feita, não adianta ter feito.
Entendi. Então dá tempo de você pegar uma amostra, limpar ela para laminar, colocar no microscópio. A gente não lamina as amostras, tá? As amostras, elas vêm como se fosse uma farinha um pouco mais grossa, Uhum, um grão mais grosso. E aí a gente lava essa amostra, coloca numa calha, que é igual um pratinho, por exemplo, e coloca isso no microscópio, igual esses microscópios uhum, que a gente tem na UERJ de capazicão. Um uhum, microscópio de aumento, não um de Nicol cruzado, essas aham, coisas, não aham. vai. Mas na plataforma, mesmo que quisesse fazer uma lâmina, não dá tempo, não tem nem como fazer uma lâmina, material para fazer uma lâmina na plataforma. Teria que descer com esse material para aí sim poder fazer a lâmina. Entendi. É tipo uma lupa com um aumento bem, bem grande, E né? bem alto. Embora você tenha ali na calha, a gente sabe que não é uma. Você não tem uma precisão da profundidade. Dá para você saber a profundidade daquela amostra? Sim, a gente precisa saber a profundidade da amostra para poder fazer a descrição correta. Tipo, se você está procurando um reservatório, não adianta eu saber que tem carbonato na calha se eu não sei a que profundidade esse carbonato está. Então você precisa saber. Tem um programinha que a gente usa que ele é ligado com toda a parte de LWD e MWD, que é essa parte de lama, de bomba e tudo, Uhum, que ele consegue calcular pela profundidade e pelo bombeamento de lama que a gente está jogando dentro do poço, quanto tempo essa amostra vai demorar para chegar lá em cima. Então, a gente coloca ele programado já, tipo assim, olha, a cada 3 metros você vai me avisar. E aí ele começa. A amostra, sei lá, 5.003 metros chegou. Aí ele dá um apito. Aí eu vou lá, pego a amostra. A amostra de 3.006 metros chegou. Ele vai dar um apito e eu vou lá pegar a amostra, entendeu? Então você tem que saber. Não é uma coisa extremamente certa, mas ele é mais acurado do que simplesmente um chutão. uhum, entendi. E você tem noção de quanto tempo demora para essa lama com a amostra da calha voltar? Cara, depende muito da Da profundidade que você está profundidade? e da taxa de bombeamento de lama que você tá. Normalmente, se você pegar um poço de, sei lá, 4.000 metros, você vai demorar 1 hora, mais ou menos, para essa amostra chegar lá em cima. 1 hora depois que ela perfurou, que ela vai chegar lá em cima para você poder analisar ela. Entendi. Como, quando você entra no reservatório, como que você diferencia uma amostra limpa de uma amostra que já está ali com presença de óleo? Depende muito do tipo de reservatório que você está trabalhando. E eu lembro que acho que uma das minhas maiores decepções quando eu comecei a trabalhar embarcada foi ver óleo na calha. Quando você pensa, chegou óleo na calha, você imagina aquele negócio preto, lindo, maravilhoso, né? Não. Uhum, Como a gente chega àquela, principalmente carbonato, que é o que a gente trabalha muito em polvo agora, foram as campanhas, a lama ela é base óleo, então isso já dá uma atrapalhada razoável. E eu vou lavar ela com parafina e vou olhar. E aí você vai ver, tipo, que tem as bolinhas lá branquinhas, os oólitos e tal. E aí tem um ou outro que ele tem uma marquinha mais acastanhada, mais marronzinha e tal. Esse é o óleo na cara. É um negócio muito minúsculo, muito bobo, que se você não prestar atenção, pode passar batido. Se ele tiver muito carregado de óleo, se você apertar ele com a pinça, você vai ver que ele vai manchar o fluido ao redor, mas ainda assim, não é nada gritante do jeito que eu, pelo menos, achava que era. Tem outras formas também para você saber se tem óleo na calha, você pode usar fluorescência. Mas para você usar fluorescência, o ideal é que você tenha lama base água, não base óleo. Você pode usar corte, que você vai colocar isso numa plaquinha, vai jogar fluido de isqueiro. E se realmente tiver óleo, esse óleo ele vai meio que dissolver e vai pegar na plaquinha ao redor. Mas basicamente é assim que funciona. entendi. Tem alguma dificuldade maior em trabalhar com carbonato? Olha, carbonato, ele é meio ingrato. Eu acho que não é uma questão tanto. Como é que eu vou explicar isso? Carbonato ele é muito heterogêneo. Então, ele é muito mais difícil de você conseguir acertar exatamente no alvo, entendeu? Porque às vezes eu perfurei um piloto aqui
que, pô, ele tá com uma porosidade boa, ele tá com uma permeabilidade boa, daqui a 1 quilômetro eu vou perfurar meu produtor. Nem isso, às vezes, bem menos. E ele vai estar fechado, ele vai ter uma porosidade muito fechada. Então, a parte de trabalho de escritório anterior, tipo, parte de sísmica, a parte da petrofísica, modelagem, simulação, tudo isso tem que ser muito mais acurado, muito mais certinho do que para um arenito. Um arenito normalmente vai ter uma permeabilidade melhor, vai ter uma porosidade melhor. Então é um pouco mais fácil, aspas, porque também não é fácil, mas um pouco mais fácil de acertar. Entendi. É, já que você falou de petrofísica, vou fazer uma pergunta. Acompanhar ali em tempo real, na hora que você está com a broca lá embaixo, entrando no reservatório, na mesma hora que você entra e faz lá uma petrofísica, você já recebe no computador alguma diferença? Sim, a gente recebe dado em tempo real, né? Na verdade, tem um delay de alguns segundos, mas pouca coisa, porque a ferramenta ela vai emitindo pulsos na lama de perfuração. E esse pulso corre, chega lá em cima, tem um decodificador lá em cima, que é o que vai gerar aqueles logs que parecem um eletrocardiograma, que a gente Uhum, vai ler. De acordo com a perfuração vai acontecendo, é obviamente que assim, quem está treinado para isso, que no caso ali da Petrovídeo sou eu e o Luiz, que é meu mentor, a gente já começa a ver determinadas diferenças já direto de bater o olho no log. Tipo, olha, aqui eu tô vendo que minha curva de permeabilidade, minha curva de porosidade deu uma aumentada. Eu tô num ambiente mais poroso. Pô, mas eu tô num ambiente mais poroso e minha resistividade aumentou também. Se ele tá mais resistivo, provavelmente é reservatório de óleo. Então a gente já começa a dar uma olhada. E de tempos em tempos, sei lá, de hora em hora mais ou menos, a gente baixa esses dados que vêm em tempo real para começar a fazer o fluxo real petrofísico. Que aí a gente vai calcular volume de folheira, a gente vai calcular permeabilidade, saturação de água, saturação de óleo, para saber o quanto de reservatório a gente tem. entendi. Com perfil de petrofísica, você também consegue ter noção de estar acontecendo algum problema ali na perfuração? Olha, petrofísico nem tanto. É obviamente que assim, a gente começa a ver mais spike, que é tipo assim, eu tô vindo num determinado trend de curva, do nada eu tenho um pico que volta, tipo, do nada. Então a gente começa a ver que a ferramenta está dando algum problema. Só que também tem os dados de MWD, que é acho que é Mudding Wire Drilling, uma coisa assim, que são os dados, os parâmetros de perfuração, que aí você consegue ver o torque, você consegue ver o RPM, você consegue ver o peso que está sendo aplicado na broca. Então, isso sim é a coisa que mais mostra pra gente se tá tudo certo lá embaixo com a perfuração ou se tá dando algum problema em ferramenta, tá tendo dificuldade para perfurar ou essas coisas, entendeu? Uhum. Além de prender a broca, que você já falou no começo, você passou por algum outro problema na perfuração? E meu primeiro poço, o pessoal me chamava muito de azarado, que era o pé frio de sonda, porque teve vários problemas. A coluna travou, né? Obviamente, que eu já falei. O secador de cascalho deu problema, que é o que vai limpar a lama para tirar a parte sólida da parte líquida, né? A gente não conseguia sustentar a energia da sonda, porque a gente começava a perfurar, dava, sei lá, 10, 15 minutos que a gente estava perfurando, caía a energia da sonda. Aí tinha que parar a perfuração, restaurar tudo de novo, para iniciar a perfuração de novo. Graças a Deus, assim, tá a questão de curva de aprendizado, né? Na perfuração de 2019, agora, a gente teve muito menos problema do que a gente teve na de 2018. Mas é uma questão de aprendizado, todo mundo ali está fazendo aquilo praticamente pela primeira vez. Então, a gente conseguiu amenizar esses problemas de acordo com o tempo. Entendi. É, uma pergunta que eu achei muito curiosa que me fizeram, é, acho que seria mais para engenheiro de poço, não sei se você vai saber responder, mas eu vou fazer do mesmo jeito, se não souber não precisa responder. Como que ocorre a cimentação da parede do poço durante a perfuração e como é a vedação para evitar vazamentos? A parede do poço, normalmente, quando a gente está descendo uma broca de perfuração, essa broca ela vai ser maior do que a tubulação que eu vou enfiar dentro do poço depois. Então, você vai ficar com aquele espaço entre a tubulação e a parede do poço.
Feito isso, eles vão descer uma coluna de cimentação dentro dessa tubulação desse revestimento e vai bombear ao redor do anular o cimento ali. Tá? Isso assim que é feita a cimentação. Em relação à vedação do poço, isso sempre é uma coisa que tem que tomar muito cuidado para não tomar um kick, tomar um blowout, que é como se fosse um kick descontrolado, que é o que aconteceu na Deep Horizon, que se acontecer, sabemos o que acontece, né? Tudo explode, roupa, tudo controlado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse diferencial de pressão entre o reservatório e a parte de cima. Você está abrindo um buraco lá para baixo. Então, tem várias coisas que a gente usa para amenizar isso. Entre elas, tem o BOP, que é como se fosse uma válvula enorme que fica na cabeça do poço e que ela vai controlando o fluxo. Se por acaso você tomar um kick, que é tipo, a pressão foi alta demais e o que estava dentro da coluna voltou, obviamente a lama que a gente usa, tudo isso já é para prevenir que isso não aconteça. Essa válvula grandona, ela se fecha automaticamente. Ela se fecha e controla aquela pressão para você não tomar essa explosão para cima. Mas é assim que é feita a vedação do poço. Depois, quando a gente coloca, então, a gente coloca outras coisas lá embaixo também para segurar a pressão do poço. Mas durante a perfuração, o BOP é o que mais segura. BOP é o Blowout Preventer, né? Isso aí. Eu vou acelerar um pouquinho agora, porque tá faltando 6 minutos pra gente acabar a live. Então, vou passar para, tipo,